Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Hoje trataremos da seção 2 do capítulo 1 do nosso livro, exatamente a parte que versa sobre aspectos legais da educação especial. Eu gostaria, antes de tratar do texto propriamente dito, de fazer um comunicado importante a todos vocês. Se vocês estão acompanhando o nosso mapa de atividades, e eu peço a todos para acompanhar, nós teremos na semana que vem uma aula síncrona que versará sobre o conteúdo até agora ministrado e também sobre esclarecimentos, tiradúvidas e explicação da atividade 1, que será postada na semana que vem, está prevista para a semana que vem, com o que será feito com um prazo específico para vocês fazerem a atividade. Pois bem, então eu vou mandar também pela página do nosso curso, vou mandar mensagem a todos vocês individualmente, para que vocês sejam relembrados. Eu gostaria de ter a oportunidade de conhecê-los, de falar com todos, então será um prazer enorme termos a possibilidade de ter esse encontro. Conto com a participação de todos. Pois bem, tratemos então do nosso tema de hoje, que é a seção 2 do capítulo 1, uma seção importante, que vai na sequência da análise histórica que nós fizemos na semana passada. O objetivo dos autores, aliás, das autoras nessa parte do texto, é proporcionar aos leitores conhecimento acerca dos instrumentos legais e, num segundo momento, demonstrar a importância de desenvolvimento e realização de políticas públicas específicas que possam garantir os direitos que as pessoas com deficiência têm, não só em relação à educação, mas a sua própria participação na sociedade enquanto cidadãos. Bom, e elas começam destacando que a evolução da legislação educacional referente à educação especial no Brasil caminhou de uma fase inicial basicamente assistencial, e nessa perspectiva as pessoas não são necessariamente tratadas como cidadãs de direito. Na perspectiva assistencial visava-se algum tipo de bem-estar para a pessoa com deficiência, e num segundo momento, eu diria, a partir da segunda metade do século XX, foram priorizados os aspectos médicos e psicológicos, sem que necessariamente isso resultasse no dia a dia das escolas, no enfrentamento dos diversos mecanismos de exclusão. E aí temos recentemente, faz pouco tempo, data da década passada, mais especificamente, uma nova proposta que foi também incorporada na legislação educacional, e que exige que as pessoas com deficiência sejam inseridas nas salas de aula do ensino regular. Bom, o primeiro momento na história em que o direito da criança com deficiência de frequentar a escola foi se reconhecido foi na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí no Brasil esse direito ele vai ser incorporado na legislação educacional quando nós tivemos a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que foi a Lei 4.024, promulgada em 1961, que garantia o direito, com muitas aspas, dos alunos chamados excepcionais, né? O direito a frequentar, a ser incorporado, né, na educação, né, podendo o serviço ser ofertado em escolas comuns, né, ou especiais, o que muito bem enfatizam as autoras, né, possibilitou a manutenção de uma série de ambiguidades. Eu destacaria entre elas, né, quando você tem na letra da lei escolas comuns ou especial, isso abre a brecha para que o Estado, em termos de política pública, se desobrigue dessa responsabilidade e transfira essa responsabilidade para o setor privado da educação. O que não quer dizer, né, que muitas instituições privadas educacionais, como as APAES, por exemplo, fornecem um atendimento de excelência, né? Mas, do ponto de vista da promoção efetiva do direito à educação, né, o Estado pode desobrigar-se dessa responsabilidade, né? E aí, né, o atendimento dessas pessoas, né, foi proposto dentro do possível na educação regular, o que muitas vezes se traduz na prática de não atender. Agora, eu quero fazer aqui uma ressalva muito importante, que eu penso que é uma correção necessária. As nossas autoras escrevem mais adiante que em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 61, sofreu alterações, dando origem à Lei 5692, que é a lei que os militares aprovaram na época da ditadura militar, apresentando, né, uma reorganização, especialmente do currículo, do ensino, do que era denominado à época ensino de primeiro e de segundo grau, que corresponderiam hoje ao nosso ensino fundamental e ao ensino médio. O que é importante corrigir aqui é que elas denominam essa lei federal como uma nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, o que não é verdade. A LDB de 61, ela foi alterada, né, em partes específicas por essa lei federal, né, mas uma lei federal isolada, que não organiza ou reorganiza todos os níveis da educação nacional, incluso o ensino superior, não é uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. A lei de diretrizes e bases da educação nacional tem que contemplar todos os níveis, etapas e modalidades da educação, né? Mesmo assim, houve, né, também no que se refere ao atendimento prestado, né, a essa população, né, retrocessos nessa lei, né, porque a lei autorizava que o atendimento de crianças da educação especial poderia ser feito sem a necessidade de diagnóstico de deficiência mental, o que possibilitou que muitas e toda e qualquer criança que manifestasse qualquer dificuldade de aprendizagem nas escolas viessem a ser encaminhadas para algum tipo de serviço em que, sem uma avaliação mais adequada, recebiam o diagnóstico de deficientes mentais e eram encaminhados para as escolas especiais ou para as classes especiais
né, promovendo a segregação, a discriminação e o atraso educacional, porque muitas vezes, né, o que restava para esses alunos era a opção de acabar desistindo da escola, da escolarização. Bom, aí, né, ocorrem alguns avanços, né, mais à frente. Em 72, o Conselho Federal de Educação, que corresponderia ao nosso atual Conselho Nacional de Educação, né, entendeu o que denominavam à época, uma denominação inadequada, a educação dos excepcionais como uma linha da escolarização. Então, foi um primeiro passo na direção de considerar o que hoje nós denominamos como educação especial como uma modalidade da educação. Né? Aí, em 81, a Organização das Nações Unidas declarou, né, este ano de 81 como o Ano Internacional de Pessoas Deficientes. E aí nós vamos ter a promulgação da Constituição Federal no Brasil, em 1988, que definiu a educação especial como uma política fundamental, necessária, apontando responsabilidades, ou seja, deveres ao Estado brasileiro, né, em relação ao atendimento adequado, né, a todas as pessoas com deficiência, né? Isso é detalhado no artigo 208 da Constituição Federal, né, que estabelece lá, né, como uma das obrigações do Estado brasileiro o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Na época era essa denominação também uma denominação não apropriada. Isso vai ser reforçado depois no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí a década de 90 vai ser marcada, né, pela realização de grandes conferências mundiais de educação, dentre elas, em 94, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que aconteceu em Salamanca, na Espanha. Né? Dessa conferência, com ampla participação de todos os países, né, saiu um documento que foi a Declaração de Salamanca. Nós vamos trabalhar com texto específico sobre esse documento. Né? Essa declaração virou uma resolução das Nações Unidas que trata dos princípios política e prática em educação especial, né? Além, né, de definir diretrizes para a implantação da educação inclusiva. Né? As diretrizes são muito importantes, porque nas diretrizes se tem a atribuição de responsabilidades. Né? E aí, em 96, nós temos, aí sim, a promulgação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que reorganizou toda a educação nacional. Né? E aí, na LDB, a educação especial está explícita, de forma evidente, no artigo 58, como uma modalidade de educação escolar. Né? Além disso, né, há no parágrafo 1º desse artigo a obrigatoriedade de oferecer serviços de apoio especializado na escola regular, né, para atender esse público. Aí, né, nós temos um problema no parágrafo 2º. O atendimento será feito em classes, escolas ou serviços especializados, né, o que autoriza a manutenção da segregação, né, com o argumento de que, né, quando a inclusão não for possível nas classes regulares, pode-se recorrer a esse tipo de recurso. Por que isso não é necessariamente bom? Porque o Estado pode,
desobrigar-se de atender adequadamente, né? E de atender adequadamente nas instituições educacionais públicas, que são aquelas que são acessadas pela maioria da população, né? Esse é o problema. Bom, né, a LDB né, deixou uma série de questões incertas, principalmente no que se refere a concepções de avaliação, né? Aí o Conselho Nacional de Educação, em 2001, apresentou 2 documentos instituindo diretrizes e normas para a educação especial, com uma resolução, e resolução do Conselho Nacional de Educação tem força de lei, né? E um parecer, né, que também tem força de lei, né? E aí a educação especial foi contemplada no Plano Nacional de Educação, promulgado em 2001, para ser cumprido na década compreendida entre 2001 e 2011. Agora, eu gostaria de ressaltar, né, algo da maior importância, né? Ainda que isso seja considerado um avanço, esse plano ele foi promulgado, né, pelo presidente da República à época, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com o veto presidencial a todas as metas do Plano Nacional de Educação que exigiam maior compromisso da União com o financiamento da educação brasileira em geral. Então, na prática, o plano se tornou inexequível logo após a sua promulgação, né? E em 2007, no governo Lula, o governo Lula lançou um outro plano, que não era um Plano Nacional de Educação, né, o chamado Plano de Desenvolvimento da Educação, que nada mais era do que a congregação num documento de um conjunto de atividades, de ações que o Ministério da Educação já desenvolvia, né? Mesmo assim, nesse plano houve o reconhecimento, né, de uma série de ações a respeito da educação especial, né? Também foi assinado nesse ano, né, o Plano de Metas, Compromissos Todos pela Educação, que foi assinado pelo governo Lula, diga-se de passagem, junto ao setor privado, o chamado Movimento Todos pela Educação. Naquele momento ainda se mantinha a denominação pessoas com necessidades especiais. Ainda naquele ano foi fundada no governo Lula a Secretaria Nacional de Educação Especial. Isso é um avanço, porque aí, né, se tem uma secretaria responsável pela realização de políticas públicas, né? E em 2008, um decreto presidencial, né, estabeleceu normas para que a União, que é, né, dos 3 entes federativos, a União é quem mais arrecada recursos. Então foram estabelecidas as normas por meio das quais a União, né, prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino, os sistemas estaduais e municipais, né? Ainda naquele ano, o Congresso Nacional aprovou, por meio de decreto, que depois, né, foi promulgado pelo Poder Executivo, esse decreto, como resultado, né, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que estabeleceu normas, né, para que o atendimento adequado dessas pessoas na educação ocupasse o mais alto grau dentro da hierarquia das normas jurídicas, ou seja, viesse a ser tratado como prioridade absoluta do ponto de vista legal, né? Isso é muito importante para a promoção
de políticas públicas. Em 2010, né, se tem a aprovação do Sistema Nacional Articulado de Educação, com a elaboração de diretrizes e estratégias para a educação especial, relacionadas ao Plano Nacional de Educação, que ainda estava vigente, mas é importante relembrar, plano esse comprometido por força do veto nas políticas de financiamento. Bom, e as pessoas com deficiência vão sendo denominadas de maneira diferente, conforme, né, se dá a evolução do tratamento direcionado a essas pessoas na legislação educacional, não só no mundo, né, mas também no Brasil. A LDB de 61 utiliza a denominação alunos excepcionais, né, que permitia a manutenção, né, de formas de segregação. Depois, né, a ONU, quando declara o Ano Internacional de Pessoas Deficientes, né, fomenta a mudança de nomenclatura. A Constituição de 88 vai ser promulgada com a utilização do termo portadores de deficiência, né, e que era uma denominação problemática, porque pode sugerir a ideia de que aquela deficiência específica, ou seja, uma necessidade educacional específica, possa ser interpretada como algo que a pessoa porta temporariamente, né, e depois não faz parte mais da pessoa, né. Em 96, na promulgação da atual LDB, utiliza-se a denominação educandos que apresentam necessidades especiais. Melhorou um pouco, né? E mais recentemente, aí sim, a utilização, né, do termo pessoas com deficiência e alunos, dos termos, né, pessoas com deficiência e alunos com deficiência, reconhecendo em primeiro lugar, né, sobretudo na denominação pessoa com deficiência, a condição de pessoas, de sujeitos de direitos, né. Essa é uma denominação importantíssima em termos da promoção de política pública, e que é resultante, né, da utilização, em primeiro lugar, dessa denominação pela Organização das Nações Unidas em 2007, né, no texto resultante da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, vejam, né, um longo período, né, para que a gente pudesse avançar, e nós vamos explorar ainda questões específicas da legislação educacional, com texto específico sobre isso no decorrer do curso, né. Espero encontrar todos vocês na semana que vem no nosso encontro síncrono. Um abraço.